Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, está cansado hoje, né, César? Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho, onde aqui todos nós juntos vamos estar recebendo esse manancial de energia, de luz que a espiritualidade maior nos oferece. E ela não nos oferece só no dia de hoje, ela nos oferece todo dia, na verdade, todos os dias. Só que no dia de hoje, ela está nos trazendo uma oportunidade diferenciada, porque estamos todos reunidos com uma só intenção, com um só pensamento, que é ir a Jesus, que é estar recebendo as flâmulas divinas de nosso Mestre. Pedindo sempre licença ao nosso irmão querido José de Mococa, que tanto nos ajuda, que tanto nos vela a nossa existência, né? O nosso mentor da Casa de Caridade. Como esquecer esse nosso grande amigo, né? Que nos buscou nos momentos mais difíceis das nossas existências, nos trouxe e hoje estamos aqui. E não desistindo, vamos continuar, porque somos fortes, somos centelhas divinas do Criador, mantemos os atributos do mesmo, então não podemos resistir nas nossas caminhadas, porque por mais difícil que estejam estas estarão sendo glorificadas pela nossa fé, pela presença de Deus em nossos corações. Verdade, gente? Que assim seja. Gente, aproveitando a oportunidade, agradeço a todos os meninos que fizeram o trabalho de encontro, os jovens, a mocidade, o pessoal da casa, não vou esquecer de ninguém não, o pessoal que foi dar os passes, o pessoal que ficou na cozinha, cada um, se eu esqueci alguém me perdoe, mas cada um destes que estavam lá, a Dona Graça que apresentou, que substituiu lá, né, na hora de fazer a apresentação, que não deu tempo de eu fazer, muito obrigado a todos por este lindo trabalho, muito obrigado mesmo. Temos que manter esses trabalhos com os nossos jovens, é verdade, fazer um crescimento para esses, porque os jovens nada mais são do que futuro, nosso futuro, na verdade. Então temos que fazer com que o futuro deles sejam diferenciados. O que a gente encontra por aí é rave, é drogas, é vicissitudes, é bebidas. Aí quando a gente tem uma oportunidade de um trabalho desse, o trabalho às vezes é desconsiderado por nós mesmos. Aí a gente deixa as nossas particularidades interferir, nossos orgulhos, nossas vaidades, deixamos de aproveitar um instante maravilhoso divino, porque o trabalho não é meu, não é de fulano, é de ciclano, o trabalho é nosso. Trabalho de José de Mococa, todos nós trabalhamos juntos. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Quem ganha são as nossas crianças, que estarão sendo futuros médios, que estarão sentando nessas mesas, estarão falando ali no lugar do seu Rinaldo, do seu Esmeraldo, de todo mundo. É esse pessoal que vai estar ganhando. Eles vão estar ganhando e nós também, né? Porque estar ajudando um jovem é realmente trazer uma luz para o futuro da nossa existência. Não adianta reclamar da sociedade se não fizermos nada para melhorar. Bom, gente, então é isso aí. Não vou mais demorar, não, porque o seu Rinaldo está me chutando a canela aqui. E o engraçado, sabe o que é? Eu coloquei o fone nele e falei, ó, tá ligado, hein, seu Rinaldo? Agora eu vou ficar falando mal de São Paulo, você não vai poder nem responder, nem ficar nervoso comigo. É brincadeira. Vai lá, seu Rinaldo, é nóis e Deus, fica à vontade, tá bom? Boa noite. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, e nós vamos falar hoje sobre uma das passagens mais importantes do Evangelho. Trata-se dos Evangelhos de Lucas e de Marcos, os que seguem Jesus. Essa passagem, como dissemos, está inserida nesses dois evangelhos, Lucas e Marcos. E a gente diz uma das mais importantes porque seguir Jesus realmente é o encontro com Ele, né? O nosso encontro, a nossa comunhão com o Pai Todo-Poderoso. E dessa forma, meus irmãos, para seguir Jesus, temos que ter disponibilidade, temos que ter comprometimento, temos que ter também disposição, temos que ter fé, confiança, preparo, vontade,
acima de tudo, amor, muito amor. Sem esses requisitos legais, não conseguiremos seguir Jesus. Então, é necessário que nos preparemos adequadamente para tal mistério, né? Jesus, em sua passagem pela terra, teve muitos irmãos que o seguiram, como é de nosso conhecimento. Tivemos também muitos irmãos que desistiram e outros tantos não seguiram Jesus. Estes, talvez por falta de fé, por falta de amor, talvez também por medo, insegurança, ou então por não acreditarem, já que naquela época era muito difícil seguir Jesus. Jesus foi perseguido, os cristãos eram perseguidos, então a caminhada era longa, era difícil, né? Motivo porque esses irmãos se afastavam do Divino Mestre, enquanto outros seguiam, cumprindo suas tarefas com amor, com empenho, com dedicação. E isso acontece até os dias de hoje. Os dias de hoje temos também muitos irmãos que seguem Jesus. Nós aqui hoje, por exemplo, na casa, estamos seguindo Jesus, sem dúvida, né? Mas também temos muitos irmãos que desistem. E temos outros que não seguem Jesus pelos mesmos motivos que nós já colocamos, né? Que é muito lamentável. Nos dias atuais, muitos irmãos deixam de seguir Jesus por tão pouco, por diversos motivos. Uns não gostam de ser advertidos, chamados a atenção, criticados. Mesmo que as críticas sejam construtivas, os irmãos já se zangam, se aborrecem, deixam de fazer sua tarefa, seu trabalho, dizem, não vou mais, acabou. Então, tudo isso é muito lamentável. Temos também aqueles irmãos que abusam da nossa doutrina, se prevalecem, têm maravilhosos dons que Deus lhes dá e não sabem aproveitar, se beneficiam a si mesmos, tiram proveito da doutrina. E o que acontece? São afastados compulsoriamente de seguir Jesus, são cortados, brecados, né? Não seguem Jesus. Temos muitos livros que nos instruem a este respeito. Os Mensageiros, né? Mediunato, um livro que já citamos em uma de nossas palestras, onde nosso irmão André Luiz nos relata alguns acontecimentos ocorridos com alguns de nossos irmãos que deixaram de seguir Jesus por esses motivos, por abusarem da doutrina e, claro, foram afastados, cortados de seguir Jesus, porque não souberam usar o dom maravilhoso que receberam de Deus. Infelizmente, fracassaram e foram afastados de seguir o nosso Mestre Jesus. Nós temos também nos Evangelhos, que citamos há pouco, em todos, né, os Evangelhos, muitos ensinamentos a esse respeito dos irmãos que seguiam e os irmãos que não seguiam Jesus. Por exemplo, mancebo de qualidade. Esse irmão, por ser rico, não quis seguir Jesus, até que ele queria. Mas quando Jesus lhe disse, olha, vá, venda todos os seus bens, dê aos pobres e segue-me, esse irmão ficou chateado, ficou triste, olhou para baixo e foi-se embora. Mas a gente vê, né, a dificuldade, a situação difícil desse irmão. O próprio Mestre Jesus já nos disse que é mais fácil um camelo, que é uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. E é verdade, né? Só que é difícil, realmente, né? Muito difícil um rico entrar no reino celestial, como disse o nosso Mestre Jesus. Esse irmão, o mancebo de qualidade,
queria, tinha vontade, mas quando deparou-se que Jesus mandou que ele vendesse os bens e o seguisse, nossa, como acontece também nos dias de hoje, né? Essa passagem do Evangelho, um exemplo de qualidade, o ano passado, no centro espírita, que também frequento quando estou aqui em São Paulo, a gente, semana sim, semana não, vou viajar para Lorena e tal. Lá também eu sigo um centro espírita que gosta de ir, pegar uma missada e tal. Esse centro aqui de São Paulo, que era que meu pai havia comandado, fundado há muito tempo atrás, funciona, é pequeno. E tem um irmão que toma conta, que eu dirijo, assim como o nosso querido irmão Rafael, um jovem igual ele, pegou o Evangelho para fazer a leitura. Como em todo início do trabalho, às segundas-feiras, né? Ele pegou o Evangelho e abriu a casa, caiu justamente nessa lição, mancebo de qualidade. Após a leitura, ele perguntou para mim, você, não, me chama de você, a gente conhece, né? Se trata, né? Então, você, se Jesus aparecesse agora, você o seguiria? Aí eu disse para ele, em tom de brincadeira, eu segui assim, agora já estou velho, estou no bico do corvo, pagando a aposentadoria para o Pedrão, já não tenho mais nada a perder, eu vou, sigo. Depois, falei seriamente, encorajei, olha, essa pergunta é muito difícil, não é fácil não. Não sei, não tenho certeza. Como disse, a gente já está numa idade e tal, pode até ser que a gente seguiria o Mestre Jesus. Eu diria que de 100% colocaria 75%, mas é muito difícil. Bom, aí eu perguntei ainda para ele, né? Olha, se você me dissesse isso há 20 anos atrás, se Jesus aparecesse 20 anos atrás e dissesse para mim, segue-me, olha, de imediato, na cara, na lata, eu já falaria, não vou seguir, Senhor. O Senhor me desculpa, mas eu não vou deixar tudo que o Pai me proporcionou até mais que o necessário, mas não vou deixar. E falei para ele, né, agora em brincadeira, olha, eu não vou deixar isso na época, 20 anos atrás, né, meu churrasquinho, meu chopinho, meu cigarrinho, meu dinheirinho para te seguir. Me perdoa, Jesus, mas não vou mesmo, porque teve irmão lá, né, pouquinhos, 8, 10, sabe? Não, vai sair comigo, eu seguiria. Sim, falar é fácil, quero ver o ato na hora. É difícil, não é fácil não, né, gente? Isso faz 20 anos atrás. Isso, não, você acha que uns 40 e pouco, tal, né? Não conseguia nem o centro que era do meu pai, não ia. Imagine-se. Primeiro, também acho que Jesus não ia perguntar isso para mim, porque ele já sabia que eu ia. Porque Jesus, quando ele dizia, não, é verdade isso. Quando ele diz aqui, o irmão, né, segue-me, ele já estava sabendo que o irmão ia segui-lo. Escolhido. Já estava preparado, porque teve alguns irmãos que queriam seguir e ele verificava, ele falava das dificuldades e tal, né, que ia ter pelo caminho, porque não era chegado o momento desse irmão. Bom, essa é a passagem do mancebo. Temos também aquele que queria enterrar o pai havia falecido, e pede para Jesus, Senhor, eu quero segui-lo, mas antes vou enterrar meu pai. E Jesus lhe disse, não, segue-me, deixe os mortos enterrar os seus mortos, porque o cadáver é um corpo vazio, sem nada, sem alma. O morto é aquele que não quer nada com nada. O que vale é a vida espiritual. Jesus nos diz que a verdadeira vida é a vida espiritual. A gente mais adiante vai explicar melhor essa parte que está aí no trabalho que fizemos. Né? E teve um outro ainda que queria seguir Jesus, mas disse-lhe, Senhor, quero seguir, mas antes deixa despedir-me da família. Jesus disse, não, segue-me, porque aquele que não me seguir, aquele que olhar para trás e não colocar a mão no arado, não é apto para o reino de Deus. Então, segue-me. Jesus quis dizer que
nós temos que segui-lo, não podemos recuá-lo, porque se olharmos para trás, nós vamos ver lá, despedir do pai, da mãe, do filho, a gente vai ficar, provavelmente não vamos seguir Jesus, não vamos ao trabalho de Deus, como acontece às vezes muito na nossa casa, né? Hoje eu não vou, hoje eu estou, já conversei uma ocasião com o Rafael, então é por aí, por isso que Jesus não segue ninguém. Esse arado que Jesus citou, até comentei há pouco com o Esmeralda, é um aparelho pesado, enorme, que aduba, que assenta, né? Corta a terra. Nem sei se nos dias de hoje existe, acho que nem existe mais, né? Será que existe ainda? Então, Jesus colocou isso como símbolo, né, dessa parte. Então, gente, e nos evangelhos nós temos os maravilhosos exemplos de Levi, também chamado Mateus, Pedro, João, André e Tiago. Esses irmãos deixaram tudo, deixaram suas famílias, suas casas, seus empregos, seus trabalhos para seguir Jesus. Vejamos, por exemplo, Levi estava em seu trabalho no posto fiscal. Jesus passa simplesmente, ele diz, segue-me. Ele abandona tudo, para com tudo, levanta-se e segue o Mestre Jesus. Espantoso, né? O mesmo aconteceu com os demais, Pedro, André, Tiago, também deixaram as redes, a pescaria, foram, suas famílias, foram seguir Jesus para o trabalho que Jesus fazia para Deus, né? Assim também aconteceu com muitos outros irmãos que Jesus chamava, que seguiam. Nós podemos citar também Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também seguiu Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido. Os paralíticos que Jesus curava levantavam-se e seguiam o Mestre Jesus. E teve tantos e tantos, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos a lição número 2, Segue-me tu, onde Jesus nos diz, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa passagem está inserida no Evangelho de João, nos capítulos finais. É quando Jesus, após a ressurreição, aparece para alguns dos discípulos. Eles estavam reunidos na beira-mar, na praia, trocando ideias, tal. Jesus aparece para lhes passar mais algumas instruções, né? Preveni-los do que ao lado de João. Lembra-se de Judas. E Pedro indaga a Jesus, Senhor, e deste irmão, que será feito? E Jesus lhe diz, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus está querendo dizer que não devemos, nessa situação, nos importar com o outro. Devemos nos importar conosco mesmo. Judas havia cometido um erro, um equívoco. Teria que pagar por isso, teria que se redimir. Estava assim sendo preparado na espiritualidade. Amparado também por Deus para voltar e ser redimido. Né? Como acontece conosco um filho nosso, um parente comete aqui um crime. Então, na terra acontece muito isso. O pai ou a mãe quer se colocar no lugar, assumir a culpa. Tudo bem, pode até passar, mas na espiritualidade, perante Deus, a justiça divina é implacável. Não tem como. Cada qual tem que pagar o ato que praticou. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não que Jesus não queria. Claro que ele ficou feliz por Pedro ter se preocupado com o irmão. Só que ele disse, deixa ele está sendo parado. Cuida de ti, vamos à frente, Pedro. A gente sabe que o próprio Pedro já havia negado Jesus por 3 vezes, né? Está no Evangelho. Então, Pedro deveria cuidar, como nós, cada qual, nessa situação. A gente aqui, nos amamos, nos gostamos, nos queremos bem, nos somos irmãos de Jesus, mas temos as nossas responsabilidades. Ninguém vai pagar pelo ato que o outro praticou. Então, gente, diante de tudo isso, nós temos que nos prepararmos
adequadamente, nós temos que abandonar vícios, manias que a gente tem, né? Nós temos também que aprender a aceitar as advertências, os chamamentos de atenção, as críticas, pois isso faz parte do nosso aprendizado. Temos também que sermos simples, que sermos humildes, porque Jesus foi simples, foi humilde. Chico Xavier, humilde. Bezerra de Menezes, humilde. E tantos outros irmãos, né? Então, essa lição do Evangelho nos ensina que temos que aprender a sermos justos, humildes, simples, né? E a gente fez acima disso, antes de apresentar o trabalho, fizemos aí um resumo do que falamos há pouco, dessa passagem de Jesus na terra, desses irmãos que seguiram Jesus, né? Por onde Jesus andou, Jesus deixou o sinal de sua passagem, no que se refere ao ato de levantar e seguir. Por exemplo, já falamos, né? Levi deixa seu trabalho e segue Jesus. Pedro, André e Tiago deixam as redes e o acompanham. Os paralíticos retomam a saúde, se erguem e andam com Jesus. Paulo de Tarso, entre açoites e sofrimentos, segue Jesus. Muitos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, ergueram-se para o serviço de redenção e sacrifício. Os cristãos não mediram esforços para seguir Jesus. E, para seguir Jesus, temos que nos renovar sempre na prática do bem, em todos os sentidos. A palavra segue-me, seja no júbilo de servir só, em equipe e no grupo espírita, é o sinal que temos que seguir Jesus e servir a Deus sempre, até alcançarmos o reino celestial. É fato, comprovado, não resta dúvida quanto isso. Então, gente, diante de nosso breve comentário, a gente fez esse trabalho, estudo do Evangelho, os que seguem, disposições para seguir Jesus. Em Mateus, nós temos, certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levasse para outra parte do lago. Nisto, aproximou-se dele um escriba. Ele disse: Mestre, seguir-te-ei para onde fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Em Lucas temos: Enquanto caminhava, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Interpretando estas passagens, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que as palavras de Jesus, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não exprimem censura para com os que consideram um dever sepultar o Pai. Seu sentido, portanto, mais amplo. Ele quis dizer que a vida espiritual é a verdadeira vida, ou seja, a vida normal do espírito, e que a existência terrena é transitória e passageira. O corpo, uma vestimenta grosseira que envolve por tempo limitado o espírito. O que devemos ter pelos mortos não se refere à matéria, mas sim
o respeito através da lembrança ao espírito ausente. Jesus quis mostrar que não devemos nos inquietar com o corpo, mas pensar antes de tudo no espírito, porque nossa pátria encontra-se no céu e não na terra. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesta passagem, vemos Jesus utilizando-se de um precioso símbolo, o arado. O arado, parelho de todos os tempos, simboliza o esforço e a colaboração que deve existir entre o homem e a máquina. O arado é pesado, provoca suor e corta a terra, a fim de que se construa terreno fértil a sementes. Portanto, ao discípulo sincero, é necessário que siga as lições do divino cultivador, utilizando-se do arado da responsabilidade, a fim de evitar prejuízos à terra de si mesmo. Necessário se faça meditar nas oportunidades perdidas, sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. Os adubos que temos recusado pela nossa indiferença e ociosidade. É certo que o arado cause cansaço, aflição, exige disciplina e serviço, mas é certo também que depois do trabalho chegue a colheita. No caso desta lição, a colheita refere-se ao pão do Espírito. A grande diferença entre deixar aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres e aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pois o cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é quem se ausenta da vida, do trabalho edificante, da conquista espiritual, deixando de participar das experiências comuns. São pessoas que vivem no vício, na amargura, no mundo de ilusões e no próprio egoísmo. É necessário, pois, que aprendamos a participar a cada dia na luta coletiva, ajudando a abrandar as angústias dos nossos irmãos, dando um pouco do muito que recebemos no trabalho e esforço daqueles que tanto trabalharam e trabalham antes de nós, para que nossa existência seja possível. Sigamos, pois, o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Sim, gente, temos que seguir o ensinamento, como também os exemplos de Jesus. A gente observou que logo no início dessa lição, notamos que os irmãos do escriba queriam seguir Jesus e Jesus o adverte, né? Jesus diz: os animais têm seus abrigos, no caso a raposa tem sua toca, os pássaros do céu, seus ninhos, e ele, Jesus, não tinha nem onde ficar, nem onde deitar a cabeça. Então, ele já advertia esses irmãos, né, da dificuldade que iam ter no caminho. A caminhada era difícil. Jesus disse também para que nós não nos preocupamos com o corpo físico, embora devemos respeitar e guardar a lembrança do espírito que ocupou determinado corpo. Claro, gente, se nós temos, por exemplo, um familiar, né, que desencarna, eu no caso, né, meus pais há tanto tempo, eu guardo lembrança deles como se fosse hoje, você é seu pai, a gente, é assim que funciona. Então nós vamos sempre lembrar com muito amor, com muito carinho. Eu tenho lembrança de um amigo meu, um jovem que faleceu, a gente temos um time de futebol na de cima, e a gente fundou esse clube nos anos 65, 66, 65, né? E um dos amigos, voltando em 67, 68, de um jogo de futebol, tinha vários campos lá em São João Primo, não sei se você conheceu aquela parte, né? O rapaz veio numa caminhonete, aquelas antigas da época, caiu, bateu a cabeça e desencarnou, faleceu, né? Mas até hoje eu guardo a lembrança dele como, né, ele direitinho e tal, a gente sempre, né? Então é por aí, a gente vai sempre ter essa lembrança, por isso que o amor nunca acaba. Pai, mãe, irmãos, é pela eternidade toda, né? Deus jamais vai nos separar. Pelo contrário, nós vamos nos juntar sempre, cada vez mais, nem que demore tempos e tempos para se chegar. Mas é verdade que o amor de Deus para conosco para os nossos familiares, entes queridos, amigos, é eterno para todos sempre. Quanto ao corpo físico, né, que a gente se refere, a gente sabe que é uma
capa, podemos dizer, um roupão, uma roupagem para o nosso espírito provisório. Estivemos aí aquele almoço no dia da campanha, o nosso irmão, o senhor Valdomiro, fez uma abordagem muito bonita sobre o assunto, deu-nos uma explicação muito bacana a respeito disso, do corpo físico, né? Que é como se fosse um capotão, uma bola de futebol, tem a câmara, seria o espírito, né? E o nosso corpo é uma roupagem, uma roupa provisória. E a verdadeira pátria espiritual está no céu e não na terra. A gente costuma dizer, eu sou brasileiro, eu sou espanhol, minha pátria, está certo, encarnado, né? Temos o Brasil como nossa pátria, mas a pátria de todos é espiritual, está no céu. E, por fim, nós devemos servir primeiro a Deus, depois a família, depois o resto do resto. Coloquei essa parte, o resto do resto, porque uma vez conversando também com o Rafael, estava dizendo que a gente gosta às vezes de faltar, a gente até inventa, né? Na verdade, o trabalho da gente é sério, comprometedor. Então, a gente fica doente, às vezes até com a vida, né? Mas a gente... o que eu quero dizer é o seguinte, é que meu pai, quando contei essa história para ele, ele dirigiu o Centro Espírita, nos anos 60, teve lá um casamento de um parente, era em Ribeirão Preto, os parentes da mãe, né? Não estaria nada. Aí convidaram meu pai para ser padrinho de casamento. E meu pai, não vou. Sexta-feira, por que não fizeram isso no sábado? Sexta-feira é dia de trabalho. Eu não vou. E insisti, o pessoal, não vai ser padrinho, não dá para o senhor faltar. Um dia só no serviço, tem lá 20 médios, então deixa o pessoal, não vou. Trabalho é sério, eu não vou. E minhas irmãs mais velhas, não, pai, deixa, não vou. Meu pai falou, primeiro de tudo é Deus. Vocês vêm depois, a minha irmã e a família. Vocês vêm depois e depois é o resto do resto. Acabou, fim de papo. Então é isso, gente, né? Por isso que aprendeu isso, né? Desde garotinho, é interessante. Olha só o aprendizado, né? Tem mais um tempo, professor? Tem. Então, eu ia falar também que desses irmãos que seguem Jesus, nós temos um presidente do núcleo espírita, isso está nos livros também na nossa doutrina, eu não lembro qual é, mas ele, ao iniciar os trabalhos numa tarde, recebeu um telefonema, era no escritório da advocacia, vou prestar um pouco, aí o advogado lhe informa, olha, sou um advogado de um parente seu que faleceu, ele deixou aí uma herança para você, além de bens materiais, uma quantia aí fabulosa e tal, tem que vir aqui rapidinho para assinar a papelada, a gente vai providenciar os documentos, pedir a abertura do processo de inventário, juntar o testamento e tal. E o irmão pediu para os demais médicos, olha, vocês iniciam que teve um problema, vou resolver, vou dar uma saída, vou me ausentar do centro uns 20, 30 minutos, mas já volto. O quê? O irmão foi, sumiu, desapareceu, nunca mais voltou. Quer dizer, ficou rico, deixou de seguir Jesus. Como acontece em muitos casos. Você fica rico e você não acontece. Você é jovem ainda. Isso é verdade, tá? Vou procurar o livro e vou mostrar. O cara sumiu, desapareceu. Outro caso interessante, lá nos anos 40, meu pai contava isso para a gente, certa vez apareceu no Centro Espírita, São João Bosco, lá no bairro de Ipiranga, o senhor muito perturbado, pedindo para participar dos trabalhos, porque estava com um problema muito sério. Esse senhor era pastor, dono de umas principais igrejas daquela época, né? Lá no bairro de Ipiranga. E esse senhor começou então a frequentar o Centro Espírita. Disse ele, né, que quando ia deitar-se durante a noite, os irmãos obsessores puxavam ele inteiramente os cobertores. Entrava em pânico, né, falava, nossa, isso por quase 2 meses. Foi em muitos lugares, né, foi em médicos, hospitais, mudou de casa, foi dormir na sala.
não adiantava. Passou por essa aprovação, aí indicaram a ele o centro espírita, ele foi, disse que demorou muito para ir, né, porque pastor e tal, né, mas não teve mais jeito, foi, começou a seguir, pegou gosto pela doutrina, pegou amor pela doutrina, e ele então começou a trabalhar, começou a ajudar. Naquele tempo já se fazia distribuição de alimentos, brinquedos. Eu lembro que era garotinho, nossa, ficava contente, né? Nos finais de ano, Natal. Bem, esse irmão foi curado, né? As entidades que o perturbavam foram doutrinadas, eram muitos, era uma legião, foram também curadas, né? Doutrinadas. E esse irmão agradeceu bastante a Deus, a doutrina, e disse: puxa vida, né? Verdadeiramente agora eu estou seguindo Jesus. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Então, gente, a gente contou esses dois casos, a gente viu que em muitos casos, acontece muitos e muitos casos. No primeiro caso, esse irmão que ficou rico, quanto mais poderia se dedicar ao trabalho, ajudar mais as pessoas, né, que necessitavam, ampliar o centro espírita, a pessoa desaparece, né, vai embora. Esse outro que se beneficiava naquela época com a igreja protestante, por quê? Tinha uma remuneração por ser pastor, tinha um aluguel onde funcionava a igreja e o salão era dele. Tinha também o recebimento dos dízimos que pagavam, os fiéis pagavam, né? Então esse irmão recebia essas vantagens, né? E se beneficiava com tudo isso, mas passou a trabalhar com amor, com muita qualidade na nova doutrina que abraçou, por conta da provação que passou, na dificuldade que teve na vida, né, com esse acontecimento. Esse irmão modificou-se inteiramente e tornou-se lá um dos melhores trabalhadores do centro espírita, e assumiu lá a parte social. Ele comprava os alimentos, dava do seu bolso, né, antes então, e mudou completamente da água para o vinho. Então, gente, são as aprovações que a gente passa em nossas vidas, né? E essas histórias a gente nunca esquece. Aqui no caso, também tivemos algumas histórias que nos foram contadas, aí o próprio Sr. Sola, quando em vida física, já havia me relatado, a gente costumava conversar um pouquinho, me contou também algumas histórias desse tipo. O Sr. Esmeraldo também, às vezes num papinho, a gente tira um pouco antes, conta alguma coisa. A própria Dona Fátima também, numa das palestras que fez recentemente, relatou essas histórias, né, que o Sr. Sola já havia nos contado. Então, gente, tudo são acontecimentos em todas as casas de caridade, instituições, núcleos. Tem sempre muitas histórias que se contam, histórias verídicas, né? Umas folclóricas, engraçadas, alegres, tristes, mas sempre tem todos esses tipos de acontecimento. E nesse centro espírita, além dessa, né, teve muitas outras mais, né? Funciona, a gente vai lá de quando em quando, então aqui em São Paulo, a gente participa lá. E foi engraçado essa lição que eu falei no selo de qualidade, né? O irmão abriu e já, sei se perguntar para testar, né? Porque ele sabe que eu falo, mas falha, o trabalho muito bom. Infelizmente eu adaptei aqui com a quarta-feira ser o local para a gente trabalhar, né? Vamos dizer assim, seriamente, eu vou também lá, seriamente, só que lá não dá para ir sempre, todos os dias. Mas, gente, é isso. A gente tem sim que seguir a Deus, como Jesus nos ensinou, porque somente seguindo Jesus nós vamos encontrar com Deus. Nosso encontro marcado com Deus é através dos ensinamentos e exemplos de Jesus, porque se a gente não partir deste princípio, nós ficaremos parados, estacionados, perdidos, correndo de um lado ao outro, como acontece com muitos de nossos irmãos. É isso. Agradeço aí a presença de todos, né? E que Jesus aí nos abençoe, que
possamos ter, como sempre, bons trabalhos nessa noite. Obrigado a todos.